noite, pessoal. Boa noite. Nós estamos aqui. Como é que você passou o seu dia? Dormiu bem? Acordou bem? Hoje é domingo. Você almoçou bem? Você se sentiu bem? Espero que sim. Mas se não se sentiu bem, saiba que você não é a única pessoa. Várias pessoas não se sentiram bem, gente. Hoje foi encontrado o corpo de um homem que era trabalhador, trabalhava há 2 anos, no instituto que tem aqui do Sebastião Salgado, que chama-se Instituto Terra, onde tinha uma fazenda dos pais dele. Ele fez um instituto muito bonito, muito lindo, e esse homem trabalhava há 2 anos lá. E ele, semana passada, eu acho, ele deu uma dor de cabeça, ele falou que estava com dor de cabeça para o encarregado lá, levou ele, porque são muitos funcionários, levou ele ao hospital, mas não esperou. O encarregado voltou e falou que quando terminasse a consulta, eles iriam buscá-lo. Só que ele saiu assim meio desnorteado, sabe? E aí as pessoas estavam procurando, a polícia estava procurando, todo mundo estava procurando, estavam colocando a foto dele na internet, se alguém visse. Só que infelizmente, gente, depois de mais de uma semana desaparecido, hoje foi encontrado o corpo dele boiando aí. Quer dizer que nós não sabemos, né, se ele cometeu suicídio, porque como ele estava desnorteado, dá para ver nas câmeras que ele estava bastante desnorteado, passando para a rua, para lá e para cá. Pode ser que ele possa ter, estava em depressão, deu um surto de repente, e cometeu suicídio, né? Pulou na água, e as águas são fortes porque é de uma represa. E hoje ele boiou e ele agarrou, né? Porque estava bastante inchado. Eu vi a cena. Então, assim, gente, nós nunca sabemos o que vai acontecer na nossa vida, sabe? Ele estava trabalhando há 2 anos, ninguém tinha nada para reclamar dele. E talvez ele guardava dentro dele. Talvez ele surtou de uma hora para outra, aguentou muita coisa durante a vida toda. Talvez é um problema mental que ele tem, igual eu, por exemplo. Eu tenho depressão desde os meus 15 anos de idade. Desde de 15 anos de idade que eu faço tratamento aí com medicamento, né? Agora eu não estou indo no psicólogo já tem uns anos, devido à prefeitura, por descuido da prefeitura, porque quando eu falei que eu precisava continuar meu tratamento, lá no CAPES, eles falaram que sempre troca, gente. Nossa, infelizmente tem quase 4 anos que estão trocando direto de psicólogo. Psicólogo não fica 2 meses na prefeitura e sai. Muito difícil. Não sei se estão pagando pouco, se o tratamento não é muito bom. E, infelizmente, eu estou tomando remédio, mas o tratamento mesmo com o médico não. Aí, quando eu vejo que está muito difícil, eu ligo para o 188, né? Então, eu ligo que é de graça, você pode ligar final de semana, eles conversam com você, eles te dão apoio, eles perguntam para você como você está. Eu já fiquei 2 horas no telefone com eles, quando a coisa está bem brava. E quando, a maioria das vezes, o tempo todo, eu converso com Deus, sabe? Eu converso muito com Deus, eu pego a palavra de Deus, eu leio, eu começo a pensar que não é só eu que tenho esses problemas, que eu tenho que superar, que eu tenho que ser forte, porque se eu não gostar de mim, ninguém vai gostar. Se eu não ser forte, se eu não for forte para mim mesma, eu não vou conseguir. Eu tenho que superar, eu tenho que superar os meus medos, superar a minha vontade de ser amada do jeito que eu gostaria de ser amada. Eu tenho que superar porque, na verdade, ser humano nenhum vai me amar do jeito que eu gostaria de ser amada. Somente Deus vai me amar. E, na verdade, Deus não é somente, é muito errado. Eu até fico assim, Senhor, é uma maneira de falar, mas uma errônea, porque Deus não é somente. Ele não é só. Deus é tudo, né? Deus é que faz estrela, Deus é que faz lua, Deus é que faz nuvem, Deus é que faz chover, Deus é que faz ventar, Deus é que faz o sol, Deus faz com que tenha furacão, Deus é que faz com tanto tempo de chuva, Ele quer que tenha, Deus que faz morrer, Deus que faz ressurgir, Deus que faz sobreviver, Deus que cura, Deus que permite adoecer.
Então, todas as coisas dependem totalmente de Deus e nós somos totalmente dependentes de Deus. Então, Deus é nossa família, Deus é nosso melhor amigo, Deus é o nosso amor, Deus é aquele que nós deveríamos o tempo todo estar falando com a minha mãe, gente. Eu, assim, sinceramente, eu errei hoje, sabe? Errei feio com a minha mãe. A minha mãe tem Alzheimer leve e ela estava preocupada com o vestido de ir para a igreja hoje, porque ela é muito preocupada com o ser humano. E eu fico indignada. Eu não tenho religião, eu não congrego mais. Já congreguei, me decepcionei com o ser humano. Eu acredito que eu, enquanto ser humano, pessoa, se eu estiver congregando no lugar onde eu não me sinto bem, onde eu vejo coisas que não está de acordo com a palavra de Deus, onde eu sou pecadora, o outro também é, e o outro aponta o dedo, eu saio do lugar. Prefiro congregar na minha casa, porque Deus diz que aonde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali estarei. Então, eu estou orando na minha casa, eu estou fazendo do meu brechó, eu estou fazendo comida, se eu estou arrumando casa, se eu estou lavando roupa, se eu estou colocando um manequim ali, eu o tempo todo orando, o tempo todo pedindo perdão a Deus, o tempo todo glorificando a Deus, exaltando a Deus, o tempo todo falando com Deus. Então, assim, eu acredito que a congregação é quando você realmente está em união, porque lá fala que é bom que o homem congregue e tenha união. Mas se não tiver união na igreja, o que acontece? Você está num lugar. Ó, gente, esse negócio de falar que você vai para o inferno, se você não congregar, é mentira, tá? Vai ler a Bíblia, pede essa pessoa para te mostrar na palavra de Deus, porque as Bíblias, tem algumas que têm palavra diferente, mas não existe isso de você não congregar. Ah, se você não congregar, você vai para o inferno. Não existe isso, é mentira. Não existe isso na Bíblia. A mentira é de Satanás. Quem é o pai da mentira é o diabo. Então, se alguém mostra, fala assim, mostra na Bíblia, onde que está escrito aí que eu vou para o inferno se eu não congregar? Então, assim, isto não está escrito em Bíblia nenhuma. Está escrito que é o costume de alguns congregarem, entendeu? Mas tanto que Deus fala que é para orar. Eu acho que está em Mateus 6. Mateus 6, fala assim, entra em teu quarto em secreto, fecha a porta, ora em teu pai em secreto que ele te recompensará. Ele não fala para você pedir o pastor para orar por você, ele não pede para a igreja orar por você, não, ele fala para você conversar com ele, você contar o seu problema para ele, que ele vai resolver o seu problema. Vai resolver de imediato? Não, ele vai resolver na hora que ele quer, no momento que ele quer e da maneira que ele achar que é certo e que vai ser bom para você. Porque muitas coisas nós pedimos e que Deus está vendo que não vai ser bom para a gente. Já aconteceu isso comigo, gente. Então, assim, não sei se já aconteceu com você, que você pediu uma coisa para Deus, demorou a vir. E você ficou insistindo, insistindo, insistindo. Deus te deu e, de repente, infelizmente, deu errado. Porque ele até demora, porque ele começa a colocar no coração, gente, é ele que nos ama. É ele que te ama, é ele que me ama. O amor perfeito só vem de Deus. O amor perfeito só vem de Deus. O respeito perfeito só vem de Deus. O ser humano quer se mostrar. O ser humano, ele fica aí se mostrando para os outros com o carro dele de luxo, quer mostrar a casa dele de luxo, quer mostrar a roupa de luxo, quer mostrar a beleza física. Mas e a alma? E a alma? A alma é eterna. A alma é eterna. Depois que o corpo físico ele morre, que vai envelhecendo ou nem chega a envelhecer, na hora que tanto que quando você vê um carro passando, uma moto passando, falando a respeito de pessoas que já morreram, fala o corpo. Não fala mais a pessoa, fala que o corpo daquela pessoa está naquele lugar. Você não vai mais ver aquela pessoa. Está dizendo que você vai ver o corpo dela. O corpo da Luciana está em tal lugar, entendeu? Não está falando que eu estou ali mais. Por quê? Porque minha alma já saiu do meu corpo. Então eu tenho que cuidar mais da minha alma do que o meu corpo. Eu não vou levar a casa no caixão, eu não vou levar carro no caixão, eu não vou levar a roupa. Uma roupa vai comigo, mas aí a traça vai comer, os bichos que vai me comer, vai comer a roupa, vai comer
a beleza física vai ser comida também. Então as pessoas, infelizmente, têm essa coisa de puxar saco, de puxar assim o tapete, de ficar lambendo o chão de pessoas que têm uma condição financeira mais do que ela ou igual. Só que infelizmente eu tenho que te falar uma coisa, meu amor. Essas pessoas, quando você ficar doente, ela não vai pagar o hospital para você. Quando você ficar doente, quando você morrer, ela vai no seu velório e vai olhar para sua cara e falar assim, ai, tadinho, morreu, gente boa, legal. Ela não vai salvar você do inferno, ela não vai salvar você da doença, ela não vai salvar você. Então nós temos que permanecer em Deus, nós temos que acreditar em Deus. Se você acha que está fazendo escondido do ser humano, você não está fazendo escondido de Deus, porque Deus, Ele vê tudo que eu faço, Ele vê tudo que eu falo, Ele escuta tudo. Antes de eu falar, Ele já sabe que eu vou falar. Antes que eu pense, Ele já sabe que eu vou pensar. Então, nada fica escondido de Deus. Nada. Por isso que eu peço perdão o tempo todo, porque eu peco o tempo todo, porque eu peco em pensamento. Às vezes o ser humano não vê eu pecando, porque eu estou pensando, mas por isso que nós temos que pedir perdão a Deus. Esse negócio de ficar puxando o saco de uma pessoa, gente, isso é o maior erro. Nós temos que exaltar, glorificar o nome de Deus, o Pai de Jesus, que é o único rei que existe, é Ele. É o único que faz céu, é o único que faz estrela, é o único que faz sol, é o único que faz mar, é o único que faz tempestade, é o único que faz vento, é o único que faz oxigênio, é o único que faz com que você morra, com que você ressuscite, porque o nome de Jesus, ele fala, tudo que você me pedir para mim, você vai pedir para Deus, Pai de Jesus. Mas quando você terminar de pedir para Deus, Pai de Jesus, você vai falar em nome de quem? Em nome de Jesus. Por quê? O único intercessor entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Ele vai pedir o Pai dele. Ele vai falar com o Pai dele para nós. Então, não adianta você ficar puxando o saco de uma pessoa que tem uma condição financeira maior, porque essa pessoa não vai te salvar da doença, essa pessoa não vai te salvar da morte. Não existe nenhum ser humano que salva o outro da morte, não, gente. Entendeu? Então vamos crer mais em Deus, glorificar mais a Deus, exaltar mais a Deus, procurar nos santificar mais. É difícil, é difícil. Quando eu vejo, já estou falando dos outros. Quando eu vejo, já estou fofocando. Quando eu vejo, já estou contando alguma coisa da vida dos outros para outra pessoa. E não existe balança de pecado. Não existe pecadinho nem pecadão. O pecado de assassinato é o mesmo pecado da fofoca. O pecado de adultério é o mesmo pecado eu pensar mal de alguém. O mesmo pecado quando eu julgo alguém é o mesmo pecado de assassinato, entendeu? Agora, se antes de eu morrer eu me arrepender dos meus pecados, mesmo que eu tenha matado milhares de pessoas, Deus vai permitir aí no dia do julgamento, se eu me arrepender de coração mesmo, de alma, e Deus sentir que Ele vê que eu me arrependi, Ele vai fazer com que eu vá para um lugar melhor, né? O céu. Agora não sabemos aonde é o céu. Então, nós estamos em 2 Samuel, capítulo 16, né? Você viu o que o filho de Davi, ungido de Deus, fez? Você está achando que filho é só agora que está passando a perna nos pais? Que mente para os pais, que tem inveja dos pais, querem matar os pais para ficar com as coisas dos pais? Não, meu filho. Já existe desde o Velho Testamento, lá em 2 Samuel. O rei Davi, ungido de Deus, passou por isso com o filho dele, Absalaão. Você acha que ficar, entendeu? Com a irmã, meia-irmã, aconteceu com o filho. O Aminon ficou com a irmã dele, com intimidade com a irmã dele, a Tamar, né? Ele, infelizmente, a Tamar era virgem. O irmão dela tirou a virgindade dela. Então, olha para você ver, gente. Para com isso. Isso existe desde a antiguidade, desde antes de Jesus vir. E Deus já viu isso, tudo isso. Mas ele permitia. Ele não faz a gente boneco. Não faz, gente. Ele não faz. Então, vamos aqui, porque Absalão estava atrás do pai dele aí no capítulo 15, né? E terminou no versículo 37. Assim, Uzai, amigo do rei Davi, ungido de Deus, chegou à cidade de Jerusalém
quando Absalão, filho do rei Davi, estava entrando na cidade de Jerusalém para ir atrás para matar todo mundo porque ele queria ser rei no lugar do pai dele. Tá achando que é só agora que filho assassina pai? Tá achando que é só agora que filho não respeita pai? Olha, Davi, ungido de Deus, não era respeitado pelo filho dele, não. O filho dele, Absalão, tinha inveja do pai, queria tomar o reinado do pai. Então, não pense que é só agora, não, meu filho. Capítulo 16, versículo 1. Quando Davi, rei Davi, ungido de Deus, tinha passado um pouco além do cume do monte onde ele estava, lá no lugar chamado Zibá, não, do monte Zibá, que era ajudante de Mefibosete. Mefibosete era aquele que era filho de Jonatã, aquele que era não os 2 pés era aleijado, os 2 pés, Mefibosete. O esperava ali, com 2 jumentos selados, carregados com 200 pães, 100 tortas de passas. Essa torta de passas deve ser gostosa, hein? 100 tortas de frutas de verão, deve ser gostosa também. E um jarro grande de vinho. Era de água, amor? Não, era de vinho. Eles tomavam vinho, gente. Versículo 2. O rei Davi, ungido de Deus, perguntou a Zibá: Zibá, por que você trouxe essas coisas para mim, hein? Zibá respondeu ao rei Davi, ungido de Deus: os jumentos são para os da casa do rei Davi montarem. O pão e as frutas de verão são para os homens comerem, rei Davi, ungido de Deus. E o vinho é para os que ficarem exaustos no deserto, rei Davi, ungido de Deus. Versículo 3. O rei Davi, ungido de Deus, perguntou: Zibá, e onde está o filho do seu senhor, hein? Zibá respondeu o rei Davi, ungido de Deus: o seu filho ele ficou em Jerusalém, pois disse: é hoje que a casa de Israel me dará de volta o reino de meu pai, rei Davi, ungido de Deus. Versículo 4. O rei Davi, ungido de Deus, disse então a Zibá: Zibá, tudo que pertence a Mefibosete, o filho de Jonatã, o neto de Saul, agora é seu, tá, Zibá? Zibá disse: eu me curvo diante do Senhor Rei, ungido de Deus, Davi, que eu achei favor aos seus olhos, rei Davi, meu Senhor, ó rei Davi, ungido de Deus. O Senhor tá me dando tudo que era de Mefibosete para mim, meu Deus do céu. Tá dando a mansão dele para mim, tá dando os cabritos, todo o dinheiro dele para mim. O Senhor tá me dando tudo para mim, Senhor. Versículo 5. Quando o rei Davi, ungido de Deus, chegou a um lugar chamado Baurim, um homem da família da casa de Saul, o rei Saul que estava querendo matar Davi, você lembra que ficou com ciúmes de Davi? O pai de Jonatã, chamado Simei, filho de Gera, veio na direção do rei Davi, ungido de Deus, amaldiçoando o rei Davi, ungido de Deus. Quantas pessoas amaldiçoam você também, hein? Amaldiçoaram o rei Davi, ungido de Deus, hein? E Deus deixou. Versículo 6. Esse homem que amaldiçoava o Simei, ele atirava pedras ao rei Davi, ungido de Deus. Ué, Gini doida? Deus perdoe, perdão, Jeová. E em todos os servos do rei Davi, ungido de Deus, e atirava pedra neles também, bem como em todo o povo de Israel e nos homens valentes que estavam à direita e à esquerda do rei Davi, ungido de Deus, ele atirava pedra neles. Versículo 7. Simei dizia o seguinte ao amaldiçoar o povo de Israel, tanto o rei Davi, ungido de Deus, estava sendo amaldiçoado por Simei, hein? Deus deixou ele ser amaldiçoado. Ai, Luciana, não fala do ungido de Deus, não, porque senão Deus te mata. Uai, eu vou morrer do mesmo jeito, gente.
Eu vou, não sei para onde eu vou, mas que Deus está vendo que é verdade, né? Versículo 7. Simei, versículo 6. Então Simei atirava pedras no rei Davi, que era ungido de Deus, e em todos os servos do rei Davi, ungido de Deus, bem como em todo o povo de Israel que estava junto com o rei Davi, ungido de Deus, e nos homens valentes que estavam à direita e à esquerda do rei Davi, ungido de Deus. Versículo 7. Simei dizia o seguinte ao amaldiçoar o rei Davi, ungido de Deus: Fora! Fora daqui! Homem culpado de sangue! Homem imprestável, esse rei Davi, ungido de Deus! Versículo 8. Jeová, Javé dos exércitos, está fazendo recair sobre você, rei Davi, ungido de Deus, toda a culpa de sangue pela casa de Saul, o rei Saul que morreu, o pai de Jonatã, no lugar de quem você reinou, rei Davi, ungido de Deus. E Jeová, Javé dos exércitos, pai de Jesus, está entregando o reino de Israel, nas mãos de Absalão, seu filho, filho do rei Davi, ungido de Deus. Então, seu filho mesmo. Agora veio sobre você, rei Davi, ungido de Deus, a calamidade, porque você, rei Davi, ungido de Deus, é um homem culpado de sangue. Cadê o passado do rei Davi, ungido de Deus? Versículo 9. Então, Abissai, que era filho de Zeruía, disse ao rei Davi, ungido de Deus: Por que permiti que esse cão morto amaldiçoe o meu senhor, rei Davi, ungido de Deus? Deixe-me ir lá e decepar a cabeça desse homem que fica amaldiçoando o rei Davi, ungido de Deus. Versículo 10. Mas o rei Davi, ungido de Deus, disse a Abissai: Abissai, o que eu tenho a ver com vocês, hein? Filhos de Zeruí e Abissai. Deixe que este homem que está amaldiçoando, ele me amaldiçoe. Pois Jeová, Javé dos exércitos, lhe disse: Simei, amaldiçoe o rei Davi, ungido de Deus. Foi Deus que mandou ele amaldiçoar, então deixe ele amaldiçoar. E o rei Davi, portanto, disse: Deixa ele amaldiçoar. Amaldiçoe Davi. Portanto, foi Deus que mandou ele amaldiçoar. Portanto, quem lhe dirá? Por que você, hein, está fazendo isso, hein? Simei, por que você está amaldiçoando o rei Davi? Amaldiçoando o rei Davi, hein, Simei? Versículo 11. Ele é ungido de Deus, hein? Versículo 11. O rei Davi, ungido de Deus, disse então a Abissai e a todos os seus servos: Se o meu próprio filho Absalaão, sangue do meu sangue, está procurando tirar a minha vida, a vida do seu próprio pai, rei Davi, que é ungido de Deus, quanto mais um benjaminita. Deixem que ele, esse benjaminita, Simei, me amaldiçoe. Pois Jeová, Javé Deus exército, pai de Jesus, lhe disse para fazer isso, para me amaldiçoar. Porque ele já sabia o que tinha feito no passado. Versículo 12. Talvez Jeová, Javé Deus exército, pai de Jesus, veja minha aflição. Porque Davi, rei Davi, ungido de Deus, estava aflito. E Jeová, Javé Deus exércitos, me dê bênçãos em vez das maldições que hoje são invocadas sobre mim por Semei. Versículo 13. E assim, o rei Davi, ungido de Deus, e seus homens continuaram andando pela estrada, enquanto Simei mantinha o passo com ele ao lado do monte, amaldiçoando o rei Davi, ungido de Deus, e atirando pedras e jogando muita poeira no rei Davi, ungido de Deus, e em quem estava perto dele. Versículo 14. Por fim, o rei Davi, ungido de Deus, e todos os que estavam com o rei Davi, ungido de Deus, chegaram exaustos, cansados, ao seu destino, aonde eles queriam chegar. E ali eles descansaram. Versículo 15. Nesse meio tempo, Absalaão, filho do rei Davi, ungido de Deus, e todos os homens de Israel chegaram à cidade de Jerusalém. E Autofel,
estava com Absalaão, filho do rei Davi, ungido de Deus. Versículo 16. Quando o Saul, o Arquita, amigo do rei Davi, ungido de Deus, compareceu diante, na frente de Absalão, filho do rei Davi, ungido de Deus, ele disse ao Absalão, que é filho de Davi, ungido de Deus: Viva, ó rei! Viva o rei Absalão! Versículo 17. Em vista disso, Absalão, filho do rei Davi, ungido de Deus, perguntou ao Husai: é assim que você demonstra amor leal ao seu amigo, o rei Davi, ungido de Deus, o meu pai? Por que você não foi com seu amigo, hein? O rei Davi, ungido de Deus, o meu pai. Versículo 18. Husai disse então a Absalão, filho do rei Davi, ungido de Deus: Ah, Absalão, eu não faria isso. Não fui com seu pai, o rei Davi, ungido de Deus, não. Eu estou do seu lado, Absalão. Daquele que foi escolhido por Jeová, Javé dos Exércitos, Pai de Jesus Cristo, por este povo de Israel e por todos os homens de Israel. E é com ele, com você, Absalão, que eu ficarei. Versículo 19. E digo mais, hein, Absalão? A quem eu devo servir, hein? Absalão, a quem que eu devo servir? Não é ao filho que eu devo servir? Hein? Não é ao filho que eu devo servir? Assim como servi seu papai, rei Davi, ungido de Deus, também servirei o Senhor Absalão, filho do rei Davi, ungido de Deus. Versículo 20. Absalão, que é filho do rei Davi, ungido de Deus, perguntou então Aitofel, acho que é Aitofel. Aitofel, dê-me um conselho, já que você é conselheiro. O que devemos fazer, hein? Com esse homem aí que tá falando aí, Husai, que era amigo do meu pai, rei Davi, ungido de Deus. Versículo 21. Aitofel disse então a Absalão, filho do rei Davi, ungido de Deus: tenha relações com as concubinas, tenha intimidade com as esposas do seu... Olhe o que conselheiro do rei Davi, ungido de Deus, falou para Absalão, filho do rei Davi, ungido de Deus. Não tem as 10 concubinas que ele deixou vigiando a casa dele, o rei Davi? Você vai ter relação íntima com as esposas do seu pai, com as concubinas do seu pai, aquelas que o seu pai, rei Davi, deixou para tomar conta da casa dele. Quando todo o Israel souber que você, Absalão, que o seu pai, rei Davi, ungido de Deus, passou a odiar você, filho dele, Absalão, os que apoiam você, Absalão, se fortalecerão. Versículo 22. Assim, armaram para Absalão, filho do rei Davi, ungido de Deus. Rei Davi estava nessa armação aí. Uma tenda... Ah, não, estava não. Isso aqui é porque estava pedindo Husai para informar tudo que Absalão estava fazendo em Jerusalém. Versículo 22. Assim, armaram uma tenda. Armaram para Absalão, filho do rei Davi, ungido de Deus, uma tenda no terraço. E Absalão, filho de Davi, ungido de Deus, teve intimidades. Sabe que intimidade, relação, intimidade física, né? Com as concubinas, mulheres do seu pai, rei Davi, ungido de Deus, diante dos olhos de todo o povo de Israel. Mas acho que Deus tinha prometido isso. Quando ele matou o marido daquela mulher que ele traiu o marido, a Batseba, ele falou que ia envergonhar Davi, mas era no meio de todo mundo, lembra disso? Versículo 23, naqueles dias, o conselho que
Aitofel dava era considerado como a palavra do verdadeiro Deus. Era assim que tanto que Davi, rei ungido de Deus, como Absalão, filho de Davi, ungido de Deus, consideravam todos os conselhos de Aitofel. Aitofel disse então a Absalão: por favor, deixe-me escolher 12.000 homens e hoje à noite, atrás do rei Davi, ungido de Deus, o seu papai Absalão. Então você lembra que lá quando o rei Davi mandou matar o esposo da que ele cometeu adultério, né, com a mulher casada, ele tinha 30 mulheres, mas ele gostou da Batseba. Ele engravidou ela, ele mandou matar o marido dela. Deus prometeu várias coisas. Uma das coisas seria que sempre ia morrer pessoas na família dele pela espada, que é verdade, que o filho, né, o Absalão matou o irmão Amnon por causa que ele teve intimidade com a irmã deles. E depois Absalão queria matar o pai dele, rei Davi, ungido de Deus. E também ele falou que ele ia envergonhar o rei Davi diante de todo o povo, né? Não era escondido não, ia envergonhar ele, fazer com que as mulheres dele traísse ele, fizesse outra pessoa ficasse com elas diante de todo o povo. E aconteceu depois de muitos e muitos e muitos anos. Depois de muitos anos, aconteceu que Deus falou que ia acontecer na vida dele, para que ele pagasse o mal que ele fez de ter matado um homem inocente por causa de uma mulher, a Batseba.